Se você faz pizza em casa ou eventos e quer comprar um forno elétrico, chegou a hora de você assistir o melhor vídeo que você vai ver no YouTube sobre os fornos da Pizza Home. Aqui eu tenho o P300 e o P400. Nesse vídeo eu vou mostrar todas as funcionalidades e todas as características dos dois fornos para você optar qual que você quer ter na sua casa, ou se como eu você quer ter os dois. Fica aí que vem coisa muito boa aí. Bom, a gente está aqui com os dois fornos que a Pizza Home fabrica. Ela fabrica o P300 e o P400. Hoje eles já tinham uma outra linha de P300, que é o P300 Turbo, que ele tem resistência embaixo, igual ao P400. Ele é a mesma arquitetura de forno, porém ele tem mais uma resistência embaixo. Ele tem dois comandos aqui igual ao P400. É um forno que ele foi desenvolvido para quê? Para você também poder fazer pequenos eventos com ele, que ele vai manter mais a temperatura da pedra. Você vai conseguir tirar uma pizza e outra em menos tempo, igual acontece no P400. Porém, o P400 ele é um forno que ele faz pizzas de até 35 centímetros. Ele é um forno muito bom. Se você quer fazer uma pizza maior, ele tem um espaço interno muito grande também, ó. Você consegue fazer uma pizza aqui, eu diria que até maior que 35 centímetros. Você consegue uns 38 com folga aí. Você consegue fazer uma pizza bem legal. O meu forno aqui ele já tá usadinho, né? Que eu já usei bastante ele. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a resistência embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Essa resistência mantém a pedra aquecida, tá? Você consegue tirar uma pizza atrás da outra. O forno não perde muita temperatura, a pedra principalmente. Essa pedra aqui, ela é a pedra, a gente chama ela se chama cordierita. Mas existe a pedra de biscoito de Sorrento pro P400, tá? Já existe essa pedra. Pro P300 não tem pedra de biscoito, tá? Biscoito de Sorrento, só tem a cordierita aqui. O meu também tá bem usadinho, que eu uso bastante também o meu forno aqui, ó. E o P300 normal, o P300 o primeiro, que é esse aqui que eles lançaram, aqui dentro, o que que acontece? Você consegue tirar essa pedra e fazer e assar pães. Tem o kit pão, né, do P300. O P300 você tem essa função que é bem legal. O kit pão, ó, vem com essa forminha, tá? Que é o Pizza Home, se você pedir, obviamente, é tudo à parte, tá? Você pede o kit pão e essa forminha vem a forminha para você fazer o tortano ou bolos. Você consegue fazer até bolo aqui dentro do Pizza Home. Ele é um forninho bem versátil. Para assar pão, você tem que colocar essa tela, né? Colocar o seu pão aqui dentro, colocar essa panela aqui, né, virada para fazer uma estufa dentro do forno aqui, para justamente trabalhar com o vapor da massa, né, para justamente tua massa abrir, o teu forno abrir a pestana, para o seu pão, né, no caso, abrir a pestana certinho, e aí você fecha aqui, ajusta a temperatura e assa o teu pão aqui. Assa um pão muito legal. Nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês o pão, mas eu faço pão de vez em quando aqui, uso ele, é muito bom, faz uns pães bem legais, tá? Você não precisa se preocupar com vapor, não precisa se preocupar com nada. Ele assa muito bem os pães, tá? E aí, na hora de você tirar o seu pão de dentro, o que você tem que fazer? Vem com essas garras aqui. O kit pão vem com tudo isso daqui. Você pega o seu kit aqui de garras e tira a sua panela de dentro, porque se você pegar aqui, você vai queimar a mão e vai queimar feio, tá? Então, você tira e aí você tira o seu pão e come o seu pão, enfim, vai estar tudo prontinho, tudo certinho. E também vem com essa tabuinha aqui, ó, que é bem legal,
que para você colocar o seu pão em cima aqui, para você cortar o seu pão e tudo mais, que é bem legal, você pode usar para outras coisas também, mas tem uma baita funcionalidade. É um forninho bem versátil, é um forninho bem legal, um forninho bem potente, vocês vão ver hoje, ele aquece, ele chega a 400 graus na pedra aqui em 30 minutos, 25 minutos, é muito rápido esse forno. Esse forno é bem forte. O P400, a mesma coisa, tá? E como vocês viram, aqui não tem a resistência embaixo, tá? O P300 Turbo você não consegue assar pão. O P300 Turbo não tem essa função, porque ele tem a resistência embaixo. Esse aqui, como não tem, você consegue assar o pão. Aqui no P400 também não tem kit pão. Por quê? Porque você tem a resistência embaixo e você também não vai conseguir assar o seu pão. Aqui nós só fazemos pizza, você consegue até assar uma lasanha, coisas desse tipo aqui dentro desses fornos. Mas pão aqui você não consegue, tá? Esse aqui, ó, é o comando de temperatura, o termostato, né? A gente ajusta o nosso termostato aqui com a temperatura que a gente quer. No P300 nós só temos um comando. Por quê? Porque nós só temos uma resistência. E ele vai de 0 a 400 graus. Quando teu forno chegar na temperatura que você setar aqui, essa luz vai apagar. Tá? Então a luz estando apagada, teu forno está na temperatura que você setou aqui. Porém, isso serve para os dois fornos, isso que eu vou falar agora. Se você deixar 400 graus aqui até apagar a tua luz aqui, indicando que o teu forno está a 400 graus, a tua pedra vai estar mais quente do que 400 graus. Tua pedra vai estar em torno de 450. Se você deixar muito tempo, 480 graus, porque o forno é muito forte, tá? A gente tem que usar o termômetro de laser, tá? Para justamente, deixa eu pegar o meu para mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, é o meu termômetro laser que eu uso, que inclusive vende lá no site da Pizza Home, tá? É deles, esse eu comprei deles, tá? Então, é um termômetro bem legal, tá? Ele tem, ó, também indica a temperatura certinho, tá vendo? Você tem que fazer o quê? Sempre que você for medir a temperatura, no centro da pedra, tá? Porque você vai precisar ajustar o seu termostato aqui em uma faixa de 300 graus, 320, para você poder assar a tua pizza, porque senão não vai dar boa. A hora que você colocar a pizza em cima da pedra, a tua pizza vai queimar embaixo e você tem que tomar esse cuidado, tá? E em cima ela vai queimar também, porque o forno tá tão quente que a tua pizza não vai assar corretamente, como deve ser assada, tá? Então a gente tem que ter esse feeling aí nos fornos da Pizza Home, tá? Não dá só para você pôr uma temperatura aqui e deixar. Você tem que ter um termômetro que eles vendem também lá para justamente você saber a temperatura que está em cima da tua pedra onde você vai colocar a tua pizza. Lembrando que essas pedras de cordierita, 400 graus é uma temperatura meio que limite para elas não queimarem a tua pizza. Se passar de 400 graus, a tendência da tua pizza queimar é grande, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque a cordierita ela solta muito rápido o calor para a massa, diferente do biscoito, tá? O biscoito ele solta gradualmente o calor para a massa, impedindo, né, dificultando que a massa queime por baixo, tá? Por isso que você pega as pizzas que são feitas com biscoito, você vê que elas assam diferente por baixo, tá? Tem essa característica do biscoito te trazer uma pizza mais bem assada por baixo. Aqui no P400, mesma coisa. Aqui nós temos dois comandos para a parte superior, a tampa, e outro para a pedra aqui, que é a parte inferior. Aqui você vai ajustar, também os dois chegam até 400 graus, porém a temperatura na pedra você não pode setar para 400 graus aqui. Não dá, porque a somatória das duas temperaturas vai fazer com que o teu forno fique muito quente, muito quente. O que eu recomendo para vocês deixarem setado a temperatura da resistência embaixo, no máximo até 200 graus, no máximo. O ideal é uns 150 graus, que é o que eu trabalho aqui em casa, tá? Então, se você for fazer um evento,
for tirar uma pizza mais em cima da outra, uns 200 graus, tá de muito bom tamanho, não precisa mais do que isso, tá? E tem que tomar cuidado com a temperatura da tampa, porque a resistência superior desse forno, ela aquece muito a tua pedra, tá? Então, a função da resistência de baixo é impedir que a pedra resfrie muito, é manter a temperatura da pedra quando você tirar a sua pizza. É porque a temperatura da pedra não caia tanto, é para você manter estabilizada a temperatura da tua pedra, tá? Então, você vai conseguir essa estabilização com a resistência de baixo, mas com a incidência da radiação, da irradiação aqui, da resistência de cima em cima da sua pedra. É um forno muito simples de trabalhar, vocês vão ver. Ele é um forno mega prático, né, de carregar. Ó. É um forno leve, tá vendo? É um forno muito de boa para você levar para evento, para casa do tio, da tia, do primo, da avó. Esse aqui então nem se fala, né? É um forno muito leve. Porém, ele é muito leve, mas ele tem uma isolação muito boa, esse forno. Esse forno é um forno muito bom. Vocês vão ver as pizzas que eu vou tirar dele hoje para mostrar para vocês aí. Beleza? Aqui é o pegador frontal. Os modelos mais antigos, o pegador era lateral, era um pegador que ficava aqui na lateral, tá? Mas agora eles já fazem tudo com pegador frontal aqui. Esse aqui é 110 volts, mas eles fazem o P300, 110 e 220. 110 e 220. O P400 eles só fabricam em 220 volts, tá? Por ele ser um forno mais forte, mais potente, né? Puxa um pouco mais de energia, ter as duas resistências. O P300 Turbo eles fazem bivolt, tá? Tem também, mesmo ele tendo resistência embaixo, eles fazem 110 e 220. O P400 ele é só 220 volts, beleza? Por causa do tamanho da resistência, já muda um pouco mais, consome um pouco mais, e aí eles fizeram só 220. O meu P300 é de 110 volts e o P400 é 220, porque só fazem 220. Ele é todo construído em alumínio aqui, né? A parte da estrutura dele aqui tem uma isolação térmica entre o alumínio e a parte externa do alumínio. O comando aqui é tudo em aço inox, os termostatos aqui em plástico, né? Muito bem feito. Tá? A fiação, uma fiação de 2,5 mm, né? Uma fiação bem parruda, a tomada é de 20 amperes, né? Que precisa, né? Para esse tipo de equipamento elétrico, né? Que puxa muita energia, muita amperagem. Então, é um forno muito bem construído, cara. Eu tô com os meus aqui já há mais de ano e nunca tive problema, tá? Usamos bastante eles também, né? Eu tenho outros fornos, mas enfim, também usamos bastante esses fornos aqui e decidimos fazer essa resenha para vocês aí para mostrar o desempenho dos dois fornos hoje. Vem comigo que vai ter pizza já já. Ó, gente, eu tô com os dois fornos ligados aqui. Eu liguei eles há exatamente 20 minutos. Eu setei os dois fornos aqui, ó, a 350 graus aqui, ó, no termostato. Tá vendo aí, ó? 350 graus. E aqui também, ó. 350 graus, ó. Aqui, ó, eu setei a 200 na pedra. Ele ainda não chegou a 200, tá? Mas daqui a pouco ele vai chegar. Mas, ó, eu vou medir a temperatura na pedra para vocês verem a diferença que dá, ó. Ó, 411 graus. Isso porque ficou 20 minutos a 350 graus setado aqui a temperatura. Então, tem que ficar esperto com isso, tem que tomar cuidado, tá? Porque se você deixar muito tempo, a pedra vai esquentar demais e vai queimar a tua pizza por baixo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou já abaixar aqui o meu aqui, ó, para 340, 320 graus aqui, ó. Para eu fazer minha primeira pizza nessa temperatura, porque aí a pedra vai estar numa temperatura melhor, mas com em torno de 400 graus ali, 380, 400, e aí eu vou conseguir assar minha pizza direitinho, ó. Eu vou medir agora aqui, ó. Aqui ele já acendeu de novo, porque ele perde a temperatura e o termostato ele vai ciclando. Conforme ele vai esfriando, ele liga, chegou na temperatura, ele abaixa de novo, ele desliga. Olha lá. Ó. Imagina, 485 graus.
Que loucura. Eu vou ter que baixar bem esse aqui, ó. Ó. Vou setar ele para 300 graus e eu vou esperar ele dar uma esfriada. Enquanto isso, eu já vou fazer a primeira pizza aqui no P300 para mostrar para vocês como que fica. Vou colocar um pouquinho de sêmola aqui para a gente abrir nossa massa. Nossa massinha tá top, ó. Fermentadinha. Lembrando que essa massa aqui, eu fiz uma massa de reempasse, eu fiz uma massa de reporto com ela. Peguei uma massa velha que eu tinha, né, velha, tinha 4, 5 dias a massa. E aí eu fiz uma massa nova a partir dessa minha massa velha. Eu coloquei 500 gramas a mais na massa velha. Tinha 320 gramas a massa velha. E aí eu pus mais 500 gramas de farinha e coloquei uma hidratação de 70%. Olha lá. A gente vai soltando a nossa massinha. Eu gosto de soltar ela assim, gente, com calma, para manter ela o mais redondinha possível. Ó, ela já vai soltando, tá vendo? Quando você untar ela direitinho aqui, ó, ela solta rapidinho. Um pouquinho mais de sêmola. Tá bem cheirosa essa massa. Uma ajeitadinha nela. Essa massa aqui ela tem 280 gramas, tá, gente? Lembrando que no P300 a gente não pode deixar a massa abrir muito, tá? Porque senão complica. Molho, marguerita, nossa primeira pizza. E você que tá afim de fazer pizza em casa ou até ter o próprio negócio, entra pro meu curso Mãos na Massa. Vocês não vão se arrepender. O link vai estar na descrição do vídeo. É um curso muito legal. A gente já tá com mais de 2.600 alunos, eu acho. Tá bem legal mesmo, assim. A galera interage bastante no grupo do WhatsApp. Vale muito a pena, gente. Quem não entrou ainda tá perdendo tempo, tá? Só clicar no link aí que vai ser feliz, fazer pizza linda. Agora eu vou pegar o meu basílico aqui, colocar uns basílico. Nossa pá, na verdade. Gosto de dar uma abridinha nela. Vamos ver a temperatura que está o nosso forno. Aqui. – 430. Mesmo assim tá alta essa temperatura, hein? Meu Deus. Deixa esfriar um pouco. 416. Tem que ser bem devagarzinho. P300 você não tem muito espaço para trabalhar, né? Deu praticamente 1 minuto e meio. Olha que bonita que tá ficando a nossa pizza. O que eu gosto de fazer agora? Eu pego ela, eu dou uma giradinha. Por quê? Porque a parte de trás aqui do pizza home
ela é mais fria, que é o começo da resistência. E aí quando eu faço isso, eu consigo assar por igual a parte da frente da pizza também, porque a parte da frente do forno ela é um pouco mais quente que a parte de trás, tá? O P400 a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque pro tamanho da nossa pizza aqui, o forno é bem grande, então ele assa por igual, bem de boa. Olha, tá pronto. Olha que pizza linda. Ali tá 300 graus, não vou mexer em nada, ó, ficou bem bonita a pizza, tá vendo? Bem assadinha. Vou mostrar por baixo aqui, ó, como ela tá embaixo, bem assadinha também, ficou bem legal. A pizza ficou bem top. Dava pra deixar ela até um pouquinho mais se quisesse, mas pra mim tá bem bom assim, tá bem top. Agora eu vou cortar ela. Cortar a nossa pizza. A massa, você sente que ela tá bem crocantinha. Tá bem quente. Pizzinha bem bonitinha, bem pequenininha, tá vendo? 280 gramas de massa, uma pizza bem cheirosa, mussarela bem derretida. Vocês viram que a mussarela não queimou, ela começou a gratinar aqui já, né? Porque é o que eu falo, o forno ele é bem valente esse forno aqui, então você tem que tomar só cuidado com isso, ó. Massa bem leve, tá vendo? Bem top. Show de bola. Vira o P300, ó, fiz uma pizza bem legal, bem bonitinha. Uma pizza aqui que ela tem uns 25 centímetros, 26, é o que tem essa pizza aqui. Então, pro P300 é uma pizza do tamanho que ele faz até 29, mas aí você tem que tomar cuidado, se a pizza ficar muito grande, ele belisca a beira da massa, assim, aí já não fica legal, eu já não gosto tanto, né, pelo aspecto. Desse tamanho no P300 para mim é o que há, tá? Ó. Beleza? Vamos fazer uma no P400 agora. 450 mil. Agora vamos fazer a próxima pizza, vamos assar no P400. Tadinho nela.
391, tá perfeito. Vamos colocar a nossa pizza lá. Eu subo um pouco o termostato aqui para uns 300 graus. Agora deu 1 minuto e meio. Vamos ver como que tá a nossa pizza. Olha que bonita. Tá quase. Mais um pouquinho. Dá uma viradinha nela. Ali ela fez uma bolinha, por isso que ela tá saindo uma fumacinha mais forte. Aí sim, agora tá pronto. Agora ela ficou 1 minuto e 45 no forno praticamente. Vou finalizar ela com o balsâmico. Vou mostrar embaixo. Ó, bem assadinha também, tá vendo? Bem assadinha. Essa ficou bem bonita também. Você tá bem, ó. Não sei se vocês estão ouvindo. Tá bem crocante por fora, bem macia. Eu vou cortar ela para mostrar para vocês aí como que ela tá. Olha aqui. Aí, ó. Massa bem estruturada, pizzinha bem ok, 280 gramas de massa só. Tá vendo? Eu gosto de trabalhar com uma gramatura maior de massa, tá, gente? Porque a pizza contemporânea, ela me permite isso. Então, não tenho regra para seguir. Eu faço a regra que eu quiser. Pizza contemporânea me dá isso, tá? Então, eu faço a minha pizza contemporânea quando eu faço aqui normalmente. Como hoje é meio da semana e tal, a gente não vai comer muito, eu fiz umas pizzas menores aí deram a massa deu uma gramatura aí de 280 gramas, eu fiz de propósito, tá? Mas olha que pizza bonita que ficou, né? Bem legal. Aqui deu uma bolinha, né? Por isso que deu uma queimadinha, mas no resto tá perfeito, bem do jeito que eu curto. Eu gosto de uma borda maior, enfim, mas a gramatura da massa é pequena, então tá ok, entendeu? Aqui, ó, tá bem, uma massa bem estruturada, tá vendo? É uma massa que eu fiz, uma massa de Riporto, tá vendo? Então tá muito legal, cara. Uma pizza bem bonita aí, bem top. Bom, gente, vocês viram aí, fizemos 2 pizzas, uma em cada forno. Mostramos para vocês as diferenças básicas, né, dos 2 fornos. Quanto à questão de textura de pizza, mais crocância, menos crocância, aí se você quiser uma pizza mais crocante, mais escurinha, né, que tem gente que curte mais, você tem que deixar a pizza um pouquinho mais tempo no forno, né? Mais tempo, abaixar um pouquinho a temperatura, senão ela vai queimar, né? E dosando isso até você chegar num patamar que você queira, assim, da pizza que você acha ideal para você. O forno, é o que eu falo, qualquer forno, tá? Não é só o Pizza Home. Os fornos, no geral, você precisa entender a dinâmica de funcionamento dos fornos, para justamente você saber o quanto você tem que aumentar ou diminuir a temperatura de acordo com o gosto da pizza que você faz, com a pizza que você quer fazer, se é pizza napolitana, se é contemporânea, se é uma pizza paulistana, enfim. Tudo isso você tem que ter vivência, né? Você tem que treinar para justamente extrair o melhor que você pode do seu forno, tá? Hoje fizemos umas pizzas aqui, as pizzas ficaram legais,
Foram pizzas de 280 gramas, né? Foram pizzas menores, que eu costumo fazer pizzas maiores, né? De 320 gramas, os meus panetos. Aí eu fiz essas pizzas, como eu falei no início, só para a gente mostrar mesmo para vocês os fornos, como que funcionam, as principais diferenças que vocês viram ali, né? Vocês viram que no P400 a pizza fica bem mais centralizada, né? Na pedra, isso promove uma melhor cocção, né? O P300 é um forninho muito legal também, né? Só que você tem que diminuir um pouquinho o tamanho da pizza, fazer essas pizzas que eu fiz, né, de 26, 27 centímetros aí, para você conseguir ter uma cocção legal da tua massa aí, da tua pizza, né, para você apresentar uma pizza legal e saborosa para quem vai saborear as suas pizzas. É isso, obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado, valeu.